Olá a todos, eu sou a Tita, bem-vindos aqui ao canal O Preciso das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos à opinião propriamente dita, já sabem, o pedido habitual de por favor subscreverem o canal, porem like, partilharem, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer. O livro de hoje foi um livro que me foi gentilmente cedido pela Planeta Editora, que eu muito agradeço, e foi então o livro para o meu clube de leitura de maio, o Lê com a Tita, e estou-vos a falar de Filipe I de Portugal. O Rei Maldito, de Isabel Stewart. Eu gosto muito dos livros de Isabel Stewart e, portanto, partilho com muitas expectativas com este livro. Também é um livro e aqui uma personagem que não é tão habitual lermos. Portanto, aqui primeiro Filipe de Portugal, portanto vamos a falar aqui do primeiro rei que foi da dinastia filipina. É uma época que, a ideia que eu tenho, que não é muito retratada na nossa literatura. Eu não estou em erro, li há uns anos um livro, também passado durante aqui a dinastia filipina, não me lembro se foi, eu acho que foi durante Filipe II. Mas lá está, é um período que eu acho que, de alguma forma, nós queremos um pouco apagar da nossa história, por assim dizer. Portanto, eu partilho com muitas expectativas com este livro. E é um livro que nos traz aqui uma história muito rica. A história deste livro inicia-se ainda com Dom Sebastião vivo. Vamos conhecer aqui um bocadinho da personalidade de Dom Sebastião, não só com o contacto com Dom Filipe II de Espanha, mas também aqui com Dona Catarina de Portugal. E nós vamos conhecer aqui um bocadinho da sua personalidade, do seu caráter e a autora mostra-nos que ele era aqui assim um bocadinho mimado e um bocadinho irritantezinho, foi-lhe chamar assim. Dom Sebastião ficou conhecido pelo nome O Desejado, porque precisamente foi um bebê, foi um herdeiro que tinha sido mesmo muito desejado. Eu vou-vos mostrar então aqui a árvore genealógica, vou-vos mostrar aqui este cartão que vinha no livro. Portanto, Dom Manuel I teve vários filhos. Um dos filhos foi então aqui o Dom João III, que casou com Dona Catalina da Áustria, que por sua vez teve aqui como filho Dom João Manuel, que casou com Joana de Áustria, que teve então o Dom Sebastião. O Dom Sebastião, quando nasceu, já o seu pai já tinha falecido. E, portanto, acabou por ser aqui um herdeiro muito ambicionado, muito desejado. Olhando aqui também um bocadinho para a árvore, Dona Joana era também irmã de Dom Filipe, que por sua vez Dom Filipe era filho aqui de Isabel de Portugal, que casou então com o imperador Carlos V. E temos também aqui a outra protagonista do livro, porque o livro foca-se não só, apesar do título ser de Dom Filipe de Portugal, o livro foca-se, vamos acompanhar aqui dois herdeiros ao trono, o Dom Filipe de Portugal, que era então o neto mais velho de Dom Manuel I, portanto, filho aqui de Dona Isabel, e Dona Catarina de Portugal, que também é neta de Dom Manuel, é filha então aqui pela parte masculina, então de um filho, ao contrário de Dom Filipe, que era filho de uma filha. Portanto, a Dona Catarina era filha aqui de Dom Duarte e de Dona Isabel de Bragança, e portanto temos aqui a Dona Catarina de Portugal. E são estes, então, Dona Catarina e Dom Filipe, que são então aqui os, depois como é que se diz? Depois então da morte de Dom Sebastião, depois da morte de Dom Sebastião veio, vou-vos mostrar aqui a outra árvore genealógica. Tivemos então aqui também o cardeal Dom Henrique, que foi então chamado cardeal rei. Portanto, ele foi cardeal após, ele foi rei após então a morte de Dom Sebastião. E além de Dom Filipe e de Dona Catarina, vocês não estão a conseguir ver, além de Dom Filipe e de Dona Catarina, que está aqui, tivemos também ainda aqui um outro herdeiro, que é então o Dom António Prior do Crato, mas esse ele reivindicava também sendo herdeiro, também sendo filho, então, portanto, aliás, também está aqui nesta árvore genealógica, era filho de Dom António Prior do Crato, era filho então aqui de Dom Luís e de Fiolante de Gomes. A questão é que
nunca se deu como provado que o pai de Dom António do Crato tinha sido então caçado. Portanto, ele não se chegou a casar com a mãe, com a Dona Violante, e portanto o prior do Crato era filho bastardo. E portanto a disputa, entre aspas, foi então mais focada então aqui de Dom Filipe e de Dona Catarina Bragança, mas também tivemos então aqui o prior do Crato. Eu lembro-me de, na escola, e já se passaram muitos anos, de falarmos então um bocadinho sobre a dinastia filipina. Foi pouco, foi. Lembro-me, recordo-me da questão do ouvir falar no período do Crato, mas confesso que na escola nunca se falou de Dona Catarina e, portanto, era para mim uma personagem completamente desconhecida na nossa história e, portanto, o meu agradecimento à Isabel Setúbal por nos ter trazido não só aqui a personagem de Filipe, mas também esta Dona Catarina, que foi uma mulher muito determinada, uma mulher que nunca baixou os braços pela luta do seu direito ao trono. E será depois, então, quando se der a restauração da independência de Portugal, será então o neto de Catarina de Bragança, o Dom João IV, que irá ser rei. Portanto, é através então a luta ao trono, é então através da sua ascendência a ser neto de Dona Catarina. Tal como eu disse, foi uma leitura muito, muito rica, uma leitura muito interessante. Lá está, não só por trazer esta mulher que eu acredito que para a maioria das pessoas esteja completamente desconhecida, portanto, eu acredito que a maioria das pessoas não conhece esta Dona Catarina de Portugal, como também depois a forma como nós ficamos a conhecer também um bocadinho mais aqui de Filipe I de Portugal. Eu confesso que também não me tinha percebido que ainda esta transição do trono, portanto, do Cardeal Dom Henrique, que não tinha sido... Eu recordava-me que tinha havido aqui alguma escaramuça, entre aspas, lá está, entre o Dom Filipe e o período do Crato, mas pensei que tinha sido algo mais rápido do que na prática aconteceu. Portanto, isto ainda... o Filipe ter se tornado rei ainda demorou aqui algum tempo. E também a forma como Isabel nos apresentou aqui então Dom Filipe, que nos dá a conhecer aqui um outro lado. Dom Filipe era um homem muito culto, mas também é um homem, lá está, esta designação do rei maldito, não era um rei que tivesse aqui assim, que nós ouvíssemos muito bem dele. Havia aqui algumas coisas, de algumas intrigas por trás, mas a verdade é que ele também mostra aqui ele era um homem que esteve muito preocupado à família, e temos aqui alguns certos de cartas, algumas partes destas cartas que ele troca quando está em Portugal, nos 2 anos que teve depois em Portugal, que troca então com as filhas, mostra-nos também aqui um outro lado de Filipe. E a sério, eu fiz uma grande leitura. Eu estou a gravar o vídeo ainda antes de trocarmos a opinião com as pessoas que estão a participar no clube de leitura, mas eu acho que vai ser aqui uma opinião quase unânime das pessoas que participaram. É um livro mesmo muito interessante, que lá está, que nos traz aqui não só um período que é pouco falado, mas também esta personagem, aliás, essas duas, o próprio Filipe, a forma como nós conhecemos, ficamos aqui a conhecer um bocadinho melhor do Filipe, e esta mulher fabulosa, a Dona Catarina, que foi mesmo aqui uma grande surpresa no livro. O livro é grande, não vos vou mentir, é aqui um belo calhamaço, tem 500 e tal páginas, mas que se lê muito bem. Não são capítulos também demasiado longos, e vamos acompanhando, ora capítulos mais do ponto de vista do Filipe, ora capítulos do ponto de vista da Dona Catarina. E nós vamos percebendo aqui também a dinâmica que houve entre eles. Se poderia ter sido coisas diferentes na nossa história, poderia, mas sem dúvida que foi aqui uma grande leitura. Eu vou dar 5 estrelas. Eu já falei disso, eu gosto muito dos livros de Isabel Setúbal. Acho que a Isabel Setúbal nos consegue contar a história de uma forma apelativa. É claro que tem aqui sempre um ou outro pormenor mais romanceado, mas as informações históricas estão lá, aquela pesquisa histórica está lá, e nota-se
que a autora nos transmite todas essas informações. E depois que nos conta a história de uma forma aqui não maçuda, de uma forma que nos atrai, que nos cativa, e isso é sempre muito interessante. E portanto, mais uma grande leitura. Se gostam de romances históricos, se gostam da nossa história de Portugal, por favor, deem uma oportunidade, porque sem sombra de dúvida acho que vão aqui descobrir mais deste período, que não é um período que não é tão falado, não só na escola, mas lá está, na literatura não é um período, não é um rei que seja muito explorado na nossa literatura, e portanto acho que vale mesmo muito a pena. Eu fui então ficar por aqui. Eu espero mesmo que vos tenha deixado muito curiosos, porque vale mesmo muito a pena. Eu fui então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.